Olá, muito bom dia, querida irmã e querido irmão em Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 26 de agosto de 2022. Com alegria eu quero acolher e partilhar com vocês também a palavra de nosso Deus. O calendário Gotas de Orvalho assim nos convida a refletirmos. Vida de oração necessita de perseverança. Você já orou hoje? Vida de oração necessita de perseverança. Você já orou hoje? Esta palavra se baseou em Colossenses, o capítulo 4, verso 2, que diz assim: continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Eu pergunto, você já orou hoje? Como está a sua vida de oração? Como está a sua comunhão com Deus, o seu falar com Deus, o seu ouvir o nosso Deus? A reflexão hoje nos convida para a perseverança na oração. Nós não podemos orar quando nós queremos. Nós não podemos orar só quando nós precisamos. Nós não podemos orar apenas só quando vamos ao culto. Todos esses momentos são importantes, mas hoje Deus está dizendo ao nosso coração que nós precisamos orar com perseverança todos os dias, sem desanimar, sem desistir. Nós não podemos fazer da nossa oração apenas um diálogo de pedidos a Deus. Colossenses nos diz aqui que deve ser também ação de graças, que deve ser orações de gratidão, de louvor a Deus por aquilo que Deus já fez na nossa vida. Nós não conseguimos ter intimidade com Deus a não ser através da oração. Lutero até dizia que antes de ler a Bíblia precisamos orar e interceder para que o Espírito Santo nos capacite a isso. Mas eu quero dizer que nós jamais deveríamos iniciar o nosso dia sem orar, jamais deveríamos iniciar o nosso trabalho sem orar, jamais deveríamos ingerir qualquer alimento antes de orar, muito menos ir deitar à noite depois de um dia de trabalho sem orar. Orar é conversar com Deus. Orar é abrir o nosso coração com nossas angústias, nossos medos, mas também com nossas alegrias, nossas realizações. A oração tem peso, a oração tem poder, a oração transforma, mas a oração também nos ensina que Deus tem o poder, de que Ele pode. Nós devemos praticar esta oração e ensinar esta oração aos nossos filhos. Nós não temos que orar para demonstrar fé para os outros. Não, isso é show. Devemos orar porque confiamos em Deus. Devemos orar porque podemos abrir o nosso coração a Deus. Devemos orar porque a oração faz parte do cristão. Não tem como ser cristão sem oração. É algo totalmente impossível. E a oração transforma situações nas nossas vidas. A oração acalma, a oração consola, a oração renova a esperança. A oração diz para nós: não desista, Deus está contigo. Oração é a certeza de que eu posso estar passando qualquer situação na minha vida, de alegria ou tristeza, mas Deus está ali presente. E eu tenho um amigo a qual eu posso recorrer, seja lá na roça, seja no carro, seja no trabalho, seja deitado, seja em pé, seja em qualquer lugar. Não preciso marcar hora para falar com Deus. O que eu preciso é ser perseverante, é ter a certeza de que Deus vai me ouvir. Que a oração faça parte do teu dia, que a oração traga esperança. Eu lembro aqui uma senhora que chegou num armazém e o homem era muito bruto, o dono desse armazém, e ela lhe pediu uma comida de graça, dizendo que ela iria pagar assim que pudesse, porque o seu marido estava doente, porque tinha 6 filhos para criar, mas o homem disse que não. A mulher insistiu pela toda a situação da sua vida e alguém que estava ao lado no balcão desse armazém disse para o homem: pode colocar o alimento nesta balança que eu vou pagar. O dono do armazém então disse: a senhora tem uma lista? E aquela mulher tirou da bolsa um papel e escreveu qualquer coisa ali e colocou naquelas balanças de armazém num prato da balança. E por incrível que pareça, o prato baixou.
O comerciante olhou para aquele freguês ao lado sem entender nada e começou a colocar os mantimentos em cima da balança e ela não equilibrava e ele colocou até não ter mais espaço. Abismado, sem entender nada, aquele homem então pegou aquele papel. E naquele papel não tinha uma lista, mas tinha uma oração dizendo assim: Senhor, Tu sabes tudo o que estou passando, confio em Ti. Depois disso, o homem colocou aqueles mantimentos numa sacola e entregou à mulher, a qual agradeceu muito e ela se retirou. O freguês ao lado pagou a conta todo satisfeito. Só então o dono do armazém descobriu que a sua balança havia quebrado naquele momento. Mas só Deus sabe o peso de uma oração. Ore sempre e Deus irá transformar a sua vida. Oremos. Bondoso Deus, obrigado porque a oração transforma. Obrigado porque a oração acalma. Obrigado porque a oração nos dá entendimento da Tua palavra e direção ao nosso caminhar. Fortaleça a nossa prática de oração e nos anime para que animemos outras pessoas a falar contigo. Que nossa oração não seja a ordem dada a Ti, ó Pai, mas seja uma ação de graças, seja uma vida dedicada a Ti. Que nós possamos sim orar individualmente, orar com a família, orar com amigos, orar no trabalho, orar em comunidade. Que a oração continue transformando vidas, hoje e para todo sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que o amor de Deus esteja contigo e fortaleça a tua comunhão em oração com o nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Um abençoado final de semana e até segunda-feira.